Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de abril de 2019. Então vou mostrar aqui pra vocês, vamos começar pelos mangás, certo? Como de costume. Então esse mês eu peguei mais 5 volumes do 20th Century Boys, do Naoki Urasawa pra ler. Minha gente, que mangá espetacular. Esse é aquele tipo de mangá que só melhora. Aqui a gente acompanha a história desse grupo de amigos que na infância tinha ali um clubinho secreto e tudo mais. Um dos garotos desse clubinho tinha escrito uma história sobre o fim do mundo. E um dos garotinhos que era meio que excluído ali daquele grupo, além de ler, né, esses escritos aí do coleguinha, vai colocar aquilo ali em prática depois de adulto. Ou seja, essa é uma história que se passa, né, em duas linhas narrativas. A gente tem o passado ali nos anos 70, a infância dessas crianças, e a gente tem ali o início do século 21 também, que é quando o bicho já está pegando. Esse garoto cresceu e ele se tornou... Aliás, assim, a gente não sabe exatamente se é ele a pessoa que está tocando o terror agora no início do século 21. Ele é conhecido como o amigo e ele sempre aparece de máscara. Então, o que acontece é o seguinte, a gente desconfia de que seja aquele garotinho da infância deles, porque aquele garotinho também só andava de máscara. Era uma criança estranha. Só que o que acontece aqui no último volume que eu li este mês, que é o volume 10? A gente fica sabendo que pode ser que aquele garoto pode não ser a pessoa que está tocando o terror agora. Então ficou uma dúvida tremenda aqui no meio da história, né? Porque esse mangá aqui tem cerca de 20 volumes. Aliás, se eu não me engano, são 20 volumes. E assim, o único mangá do Urasawa que eu já tinha lido era o Monster, que na minha opinião é uma obra-prima. É um mangá redondo. Tem um vídeo separadinho aqui no canal só pra Monster. Vejam lá, gente. Esse aqui é o segundo mangá dele que eu acompanho. Não está tão espetacular quanto o Monster, mas ainda assim é uma história que prende demais a atenção da gente. Eu li esses 5 volumes aqui, sei lá, em 2 dias e foi difícil parar. Eu realmente só parei ali no volume 10 porque eu tinha outras coisas pra ler, mas no mês que vem eu volto a comentar o 20th Century Boys aqui com vocês. Gente, é uma história cascudíssima. Eu vou ver se é assim que eu terminar esses volumes. E aí a gente tem alguns extras também, que é o 21st Century Boys. Se eu não me engano, são só 2 volumes, então assim que eu fechar esse ciclo aqui com esse mangá, eu volto e faço um vídeo separadinho pra gente conversar sobre ele, porque isso aqui merece. Espetacular demais, minha gente. Aí na sequência eu peguei o segundo volume do Boa Noite Pum Pum. Mangazinho espetacular também, mas gente, que dureza esse mangá. Eu não gosto nem de ficar pensando muito nesse segundo volume aqui não, porque realmente me bateu uma tristeza danada durante a leitura dele. E assim, eu quis ler logo, pra me livrar logo desse segundo volume, porque a tristeza tava demais. Vocês não estão entendendo, vocês estão acompanhando este mangá. No primeiro volume a gente acompanha a vida do Pum Pum, que é esse garotinho que se desenha, né, como uma ave. Aliás, ele desenha a si mesmo e a própria família dessa forma. A vida dele é muito complicada, né? O pai é um alcoólatra que saiu de casa, a mãe é uma maluca que não queria ter filhos, mas teve, e agora o que ela vai fazer, não é mesmo? Ele vive com um tio, e assim, esse tio no primeiro volume parecia, assim, dava ali algumas dicas de que ele era estranho, mas nem tanto. Ele parecia só um cara muito legal que cuidava desse garoto aqui, afinal de contas ele não tem mais uma figura paterna, o pai dele simplesmente manda umas cartas de vez em quando pra falar de beisebol, se eu não me engano, e a mãe não tá nem aí pro moleque. Então ele tinha essa figura paterna nesse tio, que aparentemente era um tio super bacana que realmente cuidava do menino, só que o que acontece aqui nesse segundo volume é que a gente vai descobrir a história desse tio. E, gente, nível sofrimentos do jovem Werther. Sabe aquela coisa de você ficar com a cara no chão de sofrimento? Pois é. A moça que atende o tio do menino, então, num café, está apaixonada por ele. Ela se declara, ela chama pra sair, aquela coisa toda. E ele até vai, ele tá meio relutante, mas ele vai. Só que aí a gente vai descobrindo que ele tem um problemaço, assim, com relação a relacionamentos. E a moça tanto insiste, porque gosta tanto dele, que ele acaba contando o que aconteceu no passado dele. Eu não vou contar aqui pra vocês. É uma história pesada, envolvendo ali uma menor de idade, uma menina de 16 anos, enfim. Eu não sei muito bem como é que isso funciona no Japão, porque, né, essas histórias vira e mexe trazem, né, relacionamentos bastante sexuais com meninas menores de idade. E, enfim, é uma história extremamente escabrosa. Só que o que vai acontecer aqui, que me deixou mais perplexa com esse segundo volume, é que depois ele contar tudo pra moça, e a moça ser super compreensiva, ajudá-lo a superar isso, né? Ela vai levá-lo pra conversar com uma pessoa que vai dizer, olha, não foi bem assim, né, o desfecho da história, você fica aí se martirizando, achando que tudo de horrível aconteceu por sua culpa, mas não é bem assim. E aí ele sai de lá e a gente pensa, poxa, então agora, né, tá tudo amenizado. Só que ele vai dizer num dado momento
que a situação dele agora tá muito pior, porque ele achava que aquele era o propósito dele na vida, né? Viver carregando aquela culpa, e agora que a culpa não está mais com ele, ficou um vazio. Então ele vai afundando cada vez mais nessa melancolia, tá tudo aqui nesse volume. Meu Deus do céu, que coisa triste. Além disso, a gente tem o coitado do Pum Pum também, né? Ele aparece, obviamente, no mangá dele, né? Ele é o personagem principal. E aqui a gente vai acompanhando o Pum Pum até ele entrar no ensino médio. E ele continua com aquela paixonite maluca pela menina por quem ele era apaixonado no primeiro volume. Então isso a gente já vai entendendo, né? Que ele vai levar isso pra vida inteira. Só que essa menina agora tá namorando um veterano. E o veterano é super legal. Então assim, ele tenta ter raiva do veterano, só que o veterano é um cara bacana. Num dado momento ele nota que a menina também gosta do Pum Pum. Mas ele já tá tão apaixonado pela menina também que ele não quer abrir mão dela. E aí você tem o Pum Pum conseguindo retomar ali algum tipo de relacionamento com a menina, conversar com ela e tudo mais. E aí eu não vou contar pra vocês o que ele vai fazer, mas ele vai estragar tudo de novo. Meu Deus do céu, que mangá de gente problemática. E o pior do Pum Pum é que a gente vai vendo que essa depressão dele, essa timidez extrema, essa tristeza que ele vai... Bom, enfim... Isso tá com ele desde a infância, e aqui ele já é um adolescente, né? No final desse mangá aqui a gente já tem a mãe do garoto pensando em vestibular, esse tipo de coisa. Enfim, eu já entendi que esse mangá aqui é uma ladeira abaixo. É um mangá sobre depressão, ele tem aquela marquinha aqui de ser um mangá recomendado para maiores de 18 anos, não só pelo conteúdo sexual, que de vez em quando vai aparecer aqui sim, mas eu acredito que esse trigger warning aqui seja mais com relação à parada da depressão mesmo, né? Dependendo do momento que você estiver, você pegar um segundo volume como esse aqui, você vai cavar um buraquinho no chão e se enfiar lá igual uma ema, sei lá, gente. É um mangá espetacular, o Inyo Asano é um baita de um mangaka, mas é uma história tristíssima. O mangá é lindo, mas tem isso aí em mente, tá? Enfim. Depois eu peguei o segundo volume do Akira. E cara, que coisa maluca, né? Fazia mais de um ano que eu tinha lido o volume 1. E aí eu pensei assim, não, beleza, né? Esse mangá aqui traz um resumo. Só que é o resumo mais prolixo que eu já li na minha vida. E é aquele tipo de resumo assim: fulano acordou de manhã, aí ele abriu a janela, aí ele ligou pra não sei quem, aí ele foi trabalhar, aí não sei o que lá. Sabe assim? Tudo picotadinho. Gente, que texto chato de se ler. Então chegou uma hora que no meio do resumo, que tem, sei lá, 4, 5 páginas, eu desisti. Falei, tá ótimo, deixa eu começar a ler logo este mangá. E aí o que acontece pra uma pessoa como eu, que tinha lido o primeiro volume há mais de um ano, é que, né, pra retomar o fio da meada foi meio difícil, mas tudo bem, eu já entendi que este aqui também vai ser um mangá, depois de eu terminar de ler, acho que tá saindo um volume por ano, né, de Akira. O volume 3 já saiu, eu é que ainda não adquiri, ainda não li, mas enfim, esse aqui é aquele tipo de mangá que eu vou lendo aos poucos também, mas depois eu vou querer ler tudo de uma vez e aí a gente conversa sobre o mangá como um todo aqui no canal também. Mas o que a gente tem aqui são aquelas crianças sendo levadas para aquele prédio do governo, onde você tem essas crianças que têm poderes sendo controladas ali dentro. A gente tem o Tetsuo, que aparentemente é uma grande ameaça para todo esse esquema que tá acontecendo ali dentro, não é mesmo? Então você tem todo mundo com muito medo do Tetsuo, e pelo menos para leitores eventuais como eu acredito que a gente esteja aí patinando ainda nessa história do Tetsuo. Eu não entendi ainda porque é que todo mundo tá com tanto medo dele. Ele ficou 1000 vezes mais arrogante do que ele já era, agora que ele sabe que ele tem algum tipo de poder. E ele quer porque quer encontrar o Akira. E todos os adultos envolvidos aqui, todo o pessoal do governo envolvido nessa história, morre de medo de que Tetsuo consiga contato com Akira. O Akira tá dormindo. Aparentemente ele é ali a criança mais super poderosa da coisa toda. Por conta desses experimentos do governo com essas crianças, a gente tem ali uma senhorinha que controla a mente de outras crianças que fazem parte desse programa aqui do governo também. Só que ela é uma senhorinha do tamanho de uma criança, então aparentemente, né, o envelhecimento dela foi acelerado, provavelmente. Então eu não sei, eu tô desconfiada de que esses poderes, esses superpoderes que estão sendo atribuídos a essas crianças, agem de forma diferente no organismo de cada uma delas, né? O Tetsuo ficou chato pra caceta, né? Essa menina aqui envelheceu pra caramba. O Kaneda tá perdido ali no meio, ele tá mais tentando proteger a menina lá, amiga deles, que eu já esqueci o nome, que tava ali também. Ela
tem a mente controlada por essa senhorinha, e o propósito dessa menina é meio que parar o Tetsuo também. O Kaneda tá assim, perdido. O que é que está vendo? O que é que está acontecendo? O Kaneda é tipo a gente lendo aqui, entendeu? A gente que eu digo, né, enfim, leitores eventuais como a Tatiana aqui, né, o pessoal que realmente curte esse mangá, que já leu, né, sei lá, as edições mais antigas, conhecem o anime e tudo mais. Já me disseram que o anime do Akira é bem diferente do mangá. Não vou assistir o anime por enquanto. Quero realmente ler o mangá primeiro pra depois me aventurar pelo anime. E é isso. Estou tão perdida quanto o Kaneda aqui na leitura de Akira, mas um dia a gente chega lá, não é mesmo? Aí depois eu peguei algumas HQs aqui pra ler. Eu peguei da coleção do meu marido este Flash Gordon aqui, ó, no Planeta Mongo. Este aqui é o primeiro volume. Não sei nem se vai caber na tela. Essa edição aqui é imensa, gente. Eu tive que ler isso aqui no chão. E o que é que nós temos aqui? Nós temos uma HQ da década de 30 de ficção científica, veja só você. Se eu não me engano, a HQ mais antiga de ficção científica com a qual eu entrei em contato recentemente também foi o 5 por Infinito, do Esteban Maroto. E eu já achei bem divertido, assim, bem diferentão, assim, pra uma história de ficção científica, com cara de história antiga mesmo, mas essa aqui é uma coisa muito anterior, né, aos quadrinhos do Maroto. Poxa, década de 30? Enfim, o que a gente tem aqui é a história do Gordon, que é, então, esse cara, ele era um jogador de hóquei famoso, alguma coisa do tipo, pugilista, não sei, ele era um esportista aí de destaque. Ele estava fazendo uma viagem de avião. No mesmo avião você tinha ali essa moça também. Esqueci o nome dela, gente. É Arlen. Dale Arden, né? Aqui no comecinho a gente tem um guia de personagens. Não sei se vai dar pra vocês verem. Sensacional. Então você tinha lá o Gordon, a Arden, e você tinha também um cientista maluco nesse mesmo voo. E aí surge a notícia de que a Terra será eliminada, porque você tem um planeta fora de órbita indo em direção à Terra, né? Então provavelmente o choque ali é iminente, aquela coisa toda. E aí a gente tem esse cientista maluco convencendo, entre muitas aspas, esse casal, que não se conhecia, aliás, a entrar com ele num foguete rumo a esse planeta que está tentando se chocar com a Terra. Enfim, este é o Planeta Mongo, do título da HQ. E aí quando eles chegam lá, esse Planeta Mongo, você tem o quê? Você tem um imperador tirano tocando o terror neste planeta, e o nosso amigo Flash Gordon será então o herói improvável. Ele vai acabar salvando ali o dia daquelas pessoas de diversas formas diferentes. Inclusive, uma coisa interessante é o seguinte: esse imperador tirano vai se apaixonar pela Dale Arden. Ele quer se casar com ela. Tô tentando mostrar aqui pra vocês. Tá difícil, esse negócio é imenso. Eu devia ter mostrado isso aqui na mesa, né, pra vocês. Enfim. Então, além dele precisar salvar a população desse planeta contra esse cara tirânico, você tem também o verdadeiro herdeiro ao trono do Planeta Mongo, que é um cara bacana, um príncipe legal, vai aparecer aqui também. Então ele tem que ajudar esse cara a retomar o seu trono, né, o trono que lhe é de direito. Você tem uma mulher enlouquecida ali, também parenta ali do cara tirânico, que fica apaixonadaça pelo Flash Gordon, armando diversas tramóias ali também para conseguir ficar com ele e tudo mais, inclusive contra a mocinha, né, que estava lá no avião, que num dado momento a gente vai perceber que vai ser ali um interesse amoroso de Flash Gordon também. Então isso aqui é uma baita história de aventura divertidíssima, contada daquele jeito que eu achava que era uma coisa do Esteban Maroto mesmo, mas eu descobri que não, que é aquilo de você ter uma narração detalhada demais em alguns momentos. Então você tem, sei lá, um quadrinho de uma pessoa olhando pela janela e vendo o pôr do sol. E aí você tem o balãozinho do narrador, né, dizendo assim: e fulano olhou pela janela para ver o pôr do sol. Poxa, a gente tá ali vendo, né, no desenho o que é que tá acontecendo, o narrador tá lá descrevendo a cena pra gente. Enfim, isso tá aqui também. Como isso aqui era uma tira, né, e saía, sei lá, diariamente num jornal ou algo do tipo, cada uma dessas páginas equivale então a uma dessas tiras. Então no primeiro quadrinho a gente sempre vai ter um resumo da tira, né, ou da página anterior. Achei isso legal também. Ninguém se perde lendo Flash Gordon. Essa edição, como eu disse pra vocês, é da infância do meu marido, então é, sei lá, dos anos 70. Mas a gente tem uma edição mais nova que, se eu não me engano, é colorida. Eu vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha.
Saiu recentemente, eu nem sei qual é a editora, mas enfim, vocês deem uma olhadinha lá. Super vale a pena, gente. Que HQ divertida. A gente tem a coleção completa aqui, então ao longo dos próximos meses eu vou continuar comentando Flash Gordon com vocês. Divertidaço. Aí eu peguei uma bobagem pra ler, gente. Isso aqui na época que foi lançado, todo mundo comentou. E aí eu recebi também, mas foi me dando uma certa gastura. E foi me dando também uma gastura geral de Star Wars. Os últimos filmes foram muito chatos, vocês me perdoem aí, vocês que são muito fãs de Star Wars, mas eu achei chatíssimos. E enfim, fui guardando. Na época em que essas HQs aqui saíram, saiu também um monte de livros. Eu não sei nem quem é que leu todo aquele tanto de livros que saía. E saía também muitos livros pela editora Aleph, que publicou essas HQzinhas aqui. São, sei lá, livros ilustrados, né? Tinha também alguns livros que saíam pela Companhia das Letras, tinha um monte de HQ que saía pela Panini, enfim, não sei quem foi que leu tudo aquilo. Vocês leram tudo aquilo? Eu sei que muita gente comprou, fez a coleção completa, mas eu queria saber quem foi que leu. Era muito material mesmo, né? Por mais fã que você seja, poxa vida. Mas tá, tudo bem. O que é isso aqui que eu tô segurando e ainda não comentei com vocês? Bem, a gente tem aqui 2 livrinhos ilustrados que tem ali o selinho da Disney e tudo, enfim, são meio que ilustrações feitas num universo paralelo em que Darth Vader seria ali o papai do Luke e da Leia, entendeu? É divertidinho, é bonitinho, mas é bobo. Então você tem, sei lá, a Princesa Leia querendo sair com uma roupinha diferente, o Darth Vader dizendo, mocinha, a senhora não vai sair de casa vestindo isso daí, enfim. É esse tipo de piada boba, entendeu? Tá vendo? É meio que o Darth Vader sendo uma babazona aqui dessas crianças. Mas é isso, é divertidinho, mas não tem nada demais. Então eu acho que esses livrinhos aqui devem funcionar bem. Vou dizer pra quem? Pra quem é muito fã de Star Wars e tem filhos pequenos e quer que os filhos também gostem de Star Wars, entendeu? Eu nem sei se esses livrinhos aqui ainda estão à venda, eu só tenho 2, se eu não me engano saíram 3. Esse é o Darth Vader e Filho, e esse aqui é a Princesinha de Vader. São bobagens, mas enfim, pra quem é muito fã do universo de Star Wars, isso aqui deve ser bem legal mesmo. É que realmente eu gosto dos filmes antigos, gente, eu paro por aí. A trilogia antigona mesmo, né? Mesmo aquela trilogia mais nova ali dos 3 primeiros episódios, já não gostei tanto não. Aí por fim eu vou comentar rapidamente uma HQ sobre a qual eu vou comentar melhor com vocês no vídeo de domingo, porque no domingo a gente vai conversar sobre o Processo de Kafka. Essa aqui é uma adaptação para quadrinhos desse clássico aqui do Kafka. Deixa eu dizer aqui para vocês quem é que são os artistas. Olha só, as ilustrações são de uma moça chamada Chantal Montelier, e a gente tem a adaptação, né, o roteiro feito pelo David Zane. Então olha só, a gente tem aqui uma versão em quadrinhos do clássico do Kafka. Inclusive o nosso Joseph K., né, o personagem principal aqui da história, foi retratado com a cara do Kafka mesmo. Só que eu achei interessante. Então em toda a HQ a gente tem o personagem principal sendo retratado com a cara do autor mesmo. E a HQ toda tem esse jeitão psicodélico, sei lá, onírico, pesadeloso. Insira aqui o clichê que você quiser pra dizer que essa é uma história que parece um pesadelo. E ela me lembra bastante também aqueles filmes do expressionismo alemão. Isso aqui eu achei também interessante na adaptação. O que nós temos aqui é praticamente uma adaptação ao pé da letra, tá? Do livro. Isso quer dizer que a HQ vai substituir a experiência de leitura do livro? Não, não exatamente. Porque a coisa aqui está resumida. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, esse aqui é um livro, no domingo a gente conversa melhor sobre isso, tá? Eu desenvolvo um pouco melhor essa minha ideia. Esse aqui é um livro que é aberto a diversas interpretações. E o que nós temos aqui é o texto do livro. A gente não tem uma interpretação da história. Você não sai dessa leitura pensando assim, poxa, essas pessoas aqui entenderam isso do livro. Não. Fica tudo extremamente em aberto para você também. A última cena é exatamente a última página do livro e enfim. Então talvez o problema seja comigo mesma, né? Porque eu terminei de ler o livro e na sequência eu já peguei a HQ e li numa sentada só. Talvez eu devesse ter dado mais tempo para a leitura da HQ, mas eu fiquei achando que eu tinha lido simplesmente um resumo do livro, entendeu? Então pra mim não foi legal. Agora pra alguém que não queira, prefira ler, né, a versão em HQ a ler o livro, ok, gente. É aquilo que eu disse pra vocês, não vai substituir. Uma coisa não vai substituir a outra. Acho que pode complementar com a questão visual aqui e tudo. Mas você não tem nada novo, né? A menos que você goste desse tipo de arte, enfim, e queira manter isso aqui na sua coleção, sinceramente não sei se eu recomendo tanto assim essa HQ. Tanto é que esta é a HQ que não funcionou pra mim.
vou deixar no sorteio de hoje, né, dos vídeos de quadrinhos e mangás, desde fevereiro. Então todo vídeo de quadrinhos e mangás tem sorteio com as HQs que não funcionaram pra mim naquele mês e também um item novo. Inclusive, com licença, vou buscar o item novo. Bem, pra você aí que está lendo também o Boa Noite Pum Pum e ficando triste pra caramba, você já tá aí na vibe propícia para ler ou reler O Cão que Guarda as Estrelas. Eu tenho aqui o volume 1 e 2. Na verdade, esse aqui não é exatamente um volume 2, é uma outra história envolvendo cães, enfim. Gente, isso aqui é triste demais. Então, é muito bonito. Pra quem gosta de cachorrinhos, enfim, tem aí um petzinho em casa, olha, é de partir o coração isso aqui. Inclusive, além de mandar esse mangá aqui pra vocês, eu deveria mandar uma caixinha de lencinho junto no mesmo pacote. Mas enfim, então tá aqui. Esses são os itens novos que eu vou colocar para sorteio este mês, os volumes 1 e 2, então do Cão que Guarda as Estrelas. Vou colocar também esses 2 voluminhos aqui do Star Wars que não funcionaram pra mim, mas enfim, se você é fã de Star Wars e tem filhos pequenos, você já pode começar a comer a mente da criança para que ela goste de Star Wars também. E vou colocar também o processo, né, essa adaptação para quadrinhos do Kafka. Para participar é preciso que você seja inscrito aqui no TLT e tenha endereço de entrega aqui no Brasil. E lá embaixo na descrição desse vídeo vocês vão encontrar o formuláriozinho para vocês preencherem. Vocês já estão acostumados com os meus formulários? Pois então, é só o nome completo, o e-mail e o perfil de vocês aqui no YouTube. Eu preciso checar se você é inscrito aqui ou não, certo? E o resultado desse sorteiozinho sairá lá no Facebook do canal, link para as minhas redes sociais sempre na descrição do vídeo, na quarta-feira que vem, feriadão, ó, 1º de maio, tá? Então o resultado sai no 1º de maio, lá no Facebook do canal, às 10 horas da manhã, certo? Além disso, eu vou comentar rapidamente com vocês 2 séries que a gente anda assistindo, né? Como toda a humanidade, a gente tá assistindo também Game of Thrones. Mentira, conheço um monte de gente que largou Game of Thrones lá pela temporada 4 ou 5, enfim. Mas eu sei que muitos de vocês também estão assistindo. Eu só queria comentar uma coisa com vocês. Eu tô achando meio lentos, né, esses 2 primeiros episódios, assim, de vamos preparar o terreno pro que é que vai acontecer na sequência. A coisa foi meio lenta, mas foi interessante, todos aqueles reencontros, não é mesmo? Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu estou esperando a Lady Stoneheart aparecer em algum momento. Pra você que lê os livros, né, você sabe quanta falta faz essa personagem na série. A Lady Stoneheart é então a Catelyn, né, a mãe ali dos Starks, que morreu no casamento sangrento, só que ela foi ressuscitada, vocês lembram disso? Inclusive no finalzinho daquela temporada ela aparece ressuscitada. E, se eu não me engano, é a última cena daquela temporada. E ela nunca mais voltou. Então, assim, não sabemos o que é que está acontecendo com ela e se é que ela vai voltar. Eu gostaria que ela voltasse, né? No livro, como eu disse pra vocês, ela é uma personagem muito mais interessante, porque ela volta, só que assim, não sei se vocês se lembram, mas ela é... não sei se ela é decapitada ou se ela só tem a garganta cortada, enfim, ela não fala, né? Ela voltou, mas ela não fala. E ela é sinistríssima. Ela ganha esse nome de Lady Stoneheart porque ela mata geral, não tá nem aí pra ninguém. No livro ela vai funcionar como a parte sombria da Arya, né? Aquela coisa de ser a pessoa que vai matar todo mundo envolvido ali no casamento sangrento, entendeu? Infelizmente na série a gente não viu essa personagem, mas enfim, a gente tem aí uns bons episódios em que ela poderia fazer uma pontinha, pelo menos. Eu vou dizer pra vocês que eu fiquei com a impressão na série de que ela estaria lá no Exército dos Mortos, de olho azul, aquela coisa toda. O que, sei lá, né, dependendo da mente mirabolante dos roteiristas, né, pode até ter aí um desfecho interessante. Então é isso, estou no aguardo pra saber o que é que essa gente da série vai fazer com essa personagem, se é que vão fazer alguma coisa até o fim, não é mesmo? Enfim, além disso, a gente viu também recentemente aquela série Dirty John, do Netflix, que eu achei fraquíssima. Gente, olha só, eu não gosto do Eric Bana. Eu acho que ele é sempre assim um atorzinho bem mais ou menos em tudo quanto é filme que ele faz. E olha que ele fez uns filmes grandes, né? Enfim, acho ele bem mais ou menos. E aquela moça principal, a Connie, esqueci o sobrenome dela, ela sempre faz papel da mãe legalzona nas séries, né? Você tem que lembrar dela ali no Friday Night Lights. A primeira temporada do American Horror Story também é com ela. Então, assim, eu tenho a impressão de que ela faz sempre o mesmo papel, sabe? Então pra mim foi uma série bem mais ou menos, o desfecho foi inesperado, né? Eu sei que tem também um documentário na Netflix sobre o verdadeiro Dirty John. Eu estou sem um pingo de vontade de assistir ao documentário, mas eu gostaria de saber se o desfecho da história foi realmente do jeito que mostraram na série, que foi uma coisa meio... Enfim, foram só 8 episódios, nem doeu, mas achei bem fraca. No mês que vem eu continuo comentando com vocês então as próximas séries, né? Vamos ver como é que vai desenrolar aí Game of Thrones, vamos ver se a Catelyn vai aparecer ou não até o último episódio, não é mesmo?
E é isso, minha gente. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.